Rádio Negócios, a rádio do empresário. Olá, queridos ouvintes da Rádio Negócios, muito bom dia! Hoje é sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019. Eu sou Patrícia Tui e estamos iniciando o programa Patrícia Tui Coaching para inovar nos negócios. Eu quero agradecer a presença dos nossos ouvintes e convidá-los para participar enviando mensagens. Eu vou pedir para eles enviarem para o nosso site, né? E ao decorrer do programa, a gente vai receber as mensagens, tá, Juninho? O Júnior vai trazer as mensagens pra gente e aí a gente vai se comunicar com vocês. Gratidão ao meu amigo Dema, querido. Um grande beijo para você. Obrigada pelo convite e a oportunidade de conduzir esse programa. Quero agradecer também ao nosso convidado especial de hoje, Paulo Sérgio Franzossi, certo? Gerente do Sebrae Capital Sul, e que ele vai falar para a gente sobre as perspectivas para 2019, sobre a visão empreendedora. Paulo, muito obrigada por ter aceito o meu convite para participar do nosso programa. É uma grande honra e satisfação tê-lo conosco nessa manhã, aqui ao vivo, no programa Patrícia Tui da Rádio Negócios. Eu vou abrir a entrevista para você, já fazendo a seguinte pergunta: quem é o Paulo Sérgio Brito Franzossi? Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da Rádio Negócios. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. O Dema também está aqui na mesa de som. Então, quero agradecer e desejar uma boa sexta-feira para todos nós. Patrícia, Paulo Sérgio, né? Faz uns 2 meses eu fiz essa pergunta e falei assim, eu vou atualizar alguns dados meus, né? E aí eu comecei a atualizar uns dados e falei assim, puxa vida, eu já fiz tanta coisa, né? Que bacana, né? Então a gente fica bem entusiasmado com isso. Só em relação ao Sebrae, né? Já faz 20 anos que eu estou no Sebrae São Paulo, né? Então aqui eu passei pela unidade de inovação e tecnologia, onde a gente desenvolveu um programa de inovação e design naquela época, há 20 anos atrás. Isso culminou no Brasil todo em 85 centros e 15 núcleos. Então tiveram 100 unidades de inovação e design espalhados pelo país todo. Aqui em São Paulo tivemos também várias oportunidades. Depois disso eu desenvolvi também um material chamado 99 Soluções Inovadoras. É um assunto que é muito caro a mim, essa questão da inovação, né? Dessa questão do empresário inovar no seu dia a dia. Depois disso eu fui convidado para gerenciar um escritório na Baixada Santista, onde é a minha cidade natal. Eu sou de Santos, né? Então eu fiquei lá por 8 anos e nessa ocasião eu ainda assumi a gerência por 18 meses do escritório Vale do Ribeira, que é uma região muito linda, muito bonita, com 15 municípios, uma distância gigante, né? Então, de lá para São Paulo são 200 quilômetros, de lá para o Paraná são 200 quilômetros, então assim, é uma vasta região, né? E agora faz 20 meses, né, quase 2 anos, que eu estou aqui, fui convidado para assumir o escritório do Sebrae na Capital Sul, né? E estou muito contente de estar aqui, tem uma equipe bem bacana, bem atuante também. A gente tem muitos desafios para cumprir, é uma região muito grande, né? Com mais de 3 milhões de habitantes, quase 4 milhões de habitantes aqui nessa região, são 150 mil empresas, né? Então é um apanhado muito grande de metas, de entregas que a gente tem que fazer. E o que a gente quer, Patrícia, é fazer a diferença, né? Fazer a diferença, seja com o nosso trabalho, seja com o nosso serviço, seja no dia a dia da empresa, seja participando dos desafios também que existem nas comunidades empresariais, né? É isso que a gente deseja aqui, fazer a diferença em quem empreende, em quem paga imposto, em quem acorda cedo e tem funcionário para pagar, fornecedor para honrar, né? Então, o que a gente quer é isso. Tá.
Paulo, eu sei que o seu desafio deve ser muito grande lá, né, na frente à gestão do Sebrae da região sul. Essa região sul, nós estamos falando aqui somente de São Paulo. São 15 bairros que nós temos, que está sob a nossa abrangência aqui do Capital Sul, que vai desde aqui, onde nós estamos, na cidade Ademar, onde nós temos um posto também aqui na Avenida CUPC, no número 2861, e temos outro posto também no Campo Limpo, na Rua Mário Neme 16. Além do escritório nosso que fica na Adolfo Pinheiro 712. Mas esses 15 municípios pegam desde aqui, da cidade Ademar, do Campo Belo, Vila Andrade, Santo Amaro, Campo Limpo, Jardim Ângela, São Luís, ainda até o Grajaú e Parelheiros. Então eu falo assim, nós temos aqui da Bandeirantes até a divisa com Itanhaém. Puxa vida. É bem grande, é a maior região de São Paulo. E você falou sobre 150 mil empresas. Vocês conseguem atingir, na maioria, esse número dessas empresas, até em regiões mais distantes? Patrícia, nós temos um trabalho que só nesse ano de 2018, nós fizemos 54 mil atendimentos. Né? Não corresponde necessariamente a 54 mil empresas, mas atendemos 54 mil atendimentos presenciais. Então, foram 27 mil empresas que passaram, 27 mil CNPJs que passaram por nós. Seja por meio de frequentar o nosso escritório, os nossos cursos, os nossos postos de atendimento, o Sebrae Móvel. Fora aqueles dados das pessoas que acessam o nosso portal, que acessam os nossos cursos EAD. Hoje nós temos 116 cursos, para ser mais exato. 126? 116 cursos EAD, que envolve criatividade, inovação, negociação, empreendedorismo, formação de preço, tem diversos temas, né? Cursos em geral de 3 horas, onde a pessoa tem até 15 dias para fazer, totalmente gratuitos. Né? Então a pessoa pode entrar hoje, fazer 10 minutos, amanhã fazer mais meia hora e daqui a 14 dias ela fazer o restante do tempo. Recebe um certificado digital, eletronicamente, e ela receber um conhecimento, né? Mesmo sem ter ido bater a porta do Sebrae, sem ter a presença física com os nossos colaboradores. Esse é um desafio também que nós temos, Patrícia, cada vez mais poder atender a novos empreendedores, né? E hoje nós temos ainda a figura do microempreendedor individual. Então, quando você pega esse volume, você tem quase 50% desse volume de novos microempreendedores individuais, que são pessoas físicas que se tornaram empreendedoras a partir de 2009 para cá. Então, esse ano, agora em julho, faz 10 anos que o Brasil conta com essa nova figura jurídica, esse novo perfil de empreendedor, que é o microempreendedor individual. Tá. Eu vou falar um pouco mais lá na frente. Mas antes, eu queria que a gente escuta muito falar em Sebrae, mas eu acredito que tem muitas pessoas que não têm um entendimento sobre o papel do Sebrae, né, enquanto instituição, qual que é o propósito do Sebrae, como que ele contribui para o nosso país. Patrícia, esse ano o Sebrae faz 47 anos, né? O Sebrae já é uma instituição que não é tão nova assim, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Qual a nossa missão? Fomentar o empreendedorismo e fazer o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas. Então, seja para aquelas pessoas que têm o seu negócio, têm o seu CNPJ, a gente quer fazer o salto de qualidade por meio de gestão. Então, a gente não trabalha com a mão de obra das empresas, né? Para isso, você tem outras instituições do Sistema S. Por exemplo, o Senai capacita a mão de obra da indústria e o Senac capacita a mão de obra do comércio e dos serviços. Qual o papel do Sebrae? É fomentar o empreendedor, o dono do negócio, ou aquela pessoa imediata que toca o seu negócio. Uma vez eu conversando com um empresário de loja de calçados, ele falou para assim: Paulo, mas eu não quero participar dos seus cursos, dos seus treinamentos, muito bacana, mas eu só sou o dono. Né? Eu não estou no dia a dia da minha empresa. Assim, quem está no dia a dia da sua empresa? Meus 9 gerentes. É essa pessoa que eu quero.
essa pessoa que vai poder fazer a transformação no dia a dia da empresa, seja com seus fornecedores, com seus funcionários, com seus colaboradores, com os parceiros, com a rede em si, a pessoa que contrata pessoas, que gira a economia. É esse o perfil do Sebrae. Então o Sebrae é isso. Ele está em todos os estados da federação, incluindo o Distrito Federal. Aqui no estado de São Paulo, são 33 escritórios regionais, indo de Votuporanga, Baixada Santista, do Vale do Ribeira, Guaratinguetá, de Osasco até Ribeirão Preto e Franca. Então, assim, é bem espalhado, a gente consegue ter uma capilaridade muito grande. E aqui na capital são 6 escritórios regionais, né? Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro, e no Leste nós temos 2. Uma área tão grande, tem o Leste 1 e o Leste 2. E aqui na Zona Sul, onde a gente está envolvido com esses 15 municípios que eu acabei de citar para você. Ok. E o Sebrae, ele é uma entidade sem fins lucrativos, Sim. né? E eu sei que ela foi criada em 1972, né, fazendo aí 47 anos, e ela promove o desenvolvimento econômico, enfim. Porém, ela também ela é liderada pelo Guilherme Afife Domingos, né? O Guilherme Afife Domingos esteve até agora no último ano. Agora a gente tem um novo presidente, que é a nível nacional, né? A nível nacional de Brasil, o João Henrique de Almeida Souza. E aqui em São Paulo, o Tirso Meirelles, que é o nosso novo presidente, o Ivan Rusen, que é o nosso diretor técnico, junto com o Guilherme Campos também, que é o diretor administrativo, e o Luiz Sobel, que é o superintendente, né? Então esse é o corpo. Tem a direção de Brasília, mas tem também a nossa presidência, a nossa diretoria executiva aqui em São Paulo também. Então, como que funciona, né, a título de curiosidade, né, uma entidade desse tamanho, né, sem fins lucrativos, sob uma liderança política? E também a outra pergunta é de onde vêm os recursos para manter essa instituição? Os recursos, então, o Sebrae faz parte do Sistema S, né, que envolve SESC, Sebrae, Senai, Senat, Senac. Então, assim, todos esses sistemas S que a gente visualiza por aí, tão importante né, seja na formação de alunos para ir para a mão de obra da indústria, seja para o comércio, seja nas atividades também de lazer, como o SESI e o Senac, né, você tem o Sebrae. No Sebrae, existe, quando por exemplo, uma Volkswagen, quando ela paga a folha lá do INSS dos funcionários, de 0,3% a 0,6%, ela vai para essa cota do Sistema S, que entra na Receita Federal e depois é repassada para o Sebrae. Então, o Sebrae, ele não recebe dinheiro do governo, ele recebe dinheiro das grandes empresas, para as grandes empresas capacitarem as pequenas empresas. O que acontece é que esse dinheiro, para ser uma forma organizada de repartição, né, de fazer de repartir por todos os estados da federação, ele é acumulado dentro de um organismo do governo que uma vez por ano se faz a distribuição disso, né? São Paulo, por ser o maior estado da federação, recebe em torno de 30% de todo esse volume, e justamente para apoiar essas ações que nós fazemos, né? Então, nós temos hoje, além desses 33 escritórios regionais, de todos esses atendimentos, a gente tem também grandes metas para a gente poder atingir os nossos empresários, né? Só para falar aqui da região sul, como eu já falei, 54 mil atendimentos, né? Nós também temos que entregar uma contrapartida de receita, né? Então, assim, cada vez mais o Sistema S, principalmente o Sebrae, ele tenta ser autossustentável, né? Então, só o ano passado a gente fomentou uma receita de quase R$1 milhão, né? Só aqui no Capital Sul, ao todo, no estado de São Paulo, foram quase R$25 milhões, para poder fazer uma contrapartida também que é exigido até permanentemente no nosso estatuto. Porque a gente entende que cada vez mais
os objetivos as instituições têm que ser autossustentáveis. Então a gente está em busca disso. Não é uma tarefa fácil, né? É uma tarefa difícil, mas cada vez mais o SEBRAE e outras instituições têm que se mostrar importantes e úteis ao seu público-alvo. Então é isso que a gente tenta diariamente, né? Ser uma instituição onde o empreendedor ele possa ir buscar informações, ele pode ser o seu grande coach, né? Aqui estou com você aqui, que é uma especialista no assunto, mas ser o grande coach na parte de gestão. Então, é como aquele treinador. Eu quero melhorar o meu negócio, Paulo, eu quero fazer uma filial, eu quero abordar um novo mercado, eu quero atender uma nova demanda que eu estou vendo, eu quero muscular. Então, o SEBRAE ele existe para muscular esse empreendedor, esse empresário, seja aquele que já tem o seu negócio, aquele que está pensando, tem uma ideia de negócio, um modelo de negócio e quer botar isso para fazer, ou seja, aquela pessoa que está num bate-papo com um amigo e fala, puxa vida, eu quero empreender, fazer um negócio, como será que eu começo? É no SEBRAE, procure o SEBRAE, seja presencialmente ou pelo nosso portal www.sebraesp.com.br e aqui já dando também o nosso telefone 0800 570 0800. Então aquele empreendedor que fala assim, puxa vida, é a hora da minha virada, eu quero fazer o giro da minha empresa, eu quero ter mais mercados, mais fornecedores, então como é que eu começo isso? Vem falar conosco, venha procurar os nossos analistas, os nossos consultores. Nós temos diversas oficinas, diversos cursos totalmente gratuitos. Alguns cursos nossos são pagos, mas são extremamente subsidiados, né? Então esse é o nosso dia a dia. É para isso que a gente existe, é para isso que a gente está aberto. E só para adiantar, né, nós aqui, o nosso escritório regional do SEBRAE aqui na Zona Sul, fica aqui na Adolfo Pinheiro 712, bem em frente ao Teatro Paulo Leyró e a 200 metros do metrô Adolfo Pinheiro da linha Lilás. É isso, Patrícia. A gente tem bem interesse de estar atendendo aí os nossos empreendedores, empresários e potenciais empresários também. Tá bom. Aproveitando, eu estou aqui com uma pergunta do Guto, o superintendente da Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sul. Bom dia, Guto. Obrigada pela sua audiência. Ele está perguntando para você o seguinte, ele também está mandando bom dia para todos nós, os ouvintes, e a pergunta dele é se o projeto atual do governo, se existe algum projeto no atual governo em rever o Sistema S. Excelente pergunta, Guto, obrigada. Patrícia, o que a gente vê é o que está nos jornais, né, que o governo federal, através do ministro Paulo Guedes, quer rever a questão da liberação de verbas para o Sistema S como um todo, né? Então eu acho que a principal função minha enquanto à frente do escritório Capital Sul, dos dirigentes do SEBRAE, seja SEBRAE São Paulo ou SEBRAE Nacional ou todos os estados, ou até mesmo dos outros sistemas S, é mostrar cada vez mais à sociedade o quão útil é. Então é para isso que a gente está hoje aqui nessa manhã fazendo uma entrevista ao vivo, comentando um pouco do SEBRAE, convidando as pessoas para entrar no nosso portal, convidando as pessoas para frequentar o nosso SEBRAE. Nós temos 2 postos, só para falar aqui em Zona Sul, né? Nós temos 2 postos de atendimento, nós temos mais de 200 postos de atendimento pelo estado, além dos 33 escritórios, tem mais de 200 postos pelo estado de São Paulo todo, que a gente chama de SEBRAE aqui. Então, por exemplo, aqui na capital ainda a gente não tem, porque a gente tem esses postos de atendimento que é com a própria estrutura do SEBRAE. Mas nas outras regiões, né, como Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Santos, ABC, nós temos os postos, geralmente em parceria com as associações comerciais e com as prefeituras. E justamente para a gente poder aumentar a capilaridade cada vez mais da gente para poder atender o microempreendedor, né? Seja ele o empresário do pequeno negócio. E quem é o pequeno negócio hoje aqui no nosso país, no nosso estado, né? Patrícia, hoje 99% das empresas, 98,6% para ser mais exato, são de micro e pequeno porte. Né? Então, quando a gente fala a nível de Brasil, a nível de estado de São Paulo, a nível da capital de São Paulo, esse é o número. Então, se a gente sai aqui na rua, a gente vai ver uma empresa, uma oficina mecânica, uma padaria, uma lanchonete,
só aqui, nesse pedacinho que nós estamos aqui na Avenida Vereador João de Luca, uma distribuidora de material de construção, são essas empresas que fazem o giro da economia, que contratam pessoas, que pagam impostos, que fazem a economia girar no dia a dia. Então, quase 99% das empresas no país todo são de micro e pequeno porte. E são empresas que faturam até R$4.800.000 ao ano. Essa é a nossa realidade. Então, o Sebrae está justamente para cada vez mais poder impulsionar essas empresas a fazer a diferença no país. E para isso, eu daria aqui já adiantando aí algo aí para a próxima pauta, a gente precisa inovar. Uhum. Você falou sobre metas, né? Que vocês lá no Sebrae trabalham com metas e resultados. Uhum. Você saberia dizer ou mensurar os resultados que as empresas que participam dos programas do Sebrae têm alcançado, em termos de faturamento, lucro, algo que a gente possa mensurar? Uhum. Patrícia, nós temos diversas pesquisas no Sebrae que mostram isso. Mas o que a gente fica mais contente, por exemplo, nós temos agora um projeto chamado Projeto Setor Segmento, onde nós buscamos agrupar, fazer um grupo de até 20 empresários, 20 CNPJs de um mesmo segmento. Por exemplo, segmento de vestuário da moda, segmentos de beleza e estética, segmentos de alimentação fora do lar, que são bares e restaurantes, segmento de indústrias de confecção, até mesmo de educação, corretores, dentistas e por aí vai. Nós temos um trabalho para esse ano desenvolver 20 grupos desses segmentos, que é fomentar essas empresas, né? Eu participei de um grupo bem próximo, que é o grupo de educação, né? E eu percebi que, só para você ter uma ideia, né, o grupo de educação de donos de escola, né, eles, ao final desse treinamento, que foi durante 4 meses, que é um treinamento assim, a gente envolve um curso de gestão financeira, faz uma trilha para essa pessoa, né? Um curso de gestão de pessoas, de planejamento estratégico, umas oficinas de formação de preço, alavancar o seu mercado, equipe motivada, né? Só para ter um diferencial para você, 80% desse grupo, 80% desse grupo, ou mais, mas 80%, eles refizeram o curso novamente no segundo semestre. Aí você fala assim, pô, Paulo, então não foi bom, o pessoal não aprendeu nada, está fazendo de novo. Não, eles gostaram e eles trouxeram os sócios para fazer, obrigaram os sócios a fazer, porque eles perceberam que dentro da empresa, uma vez eles musculados, incentivados, eles precisavam ter a contrapartida da outra parte no mesmo tom, na mesma sintonia. Então, 80% daquele grupo, os sócios vieram fazer, por obrigação, não sei, mas por um convite do outro sócio. Então, o que a gente percebe, pelos vários depoimentos que nós temos um grupo no Facebook, que é o grupo Escritório Capital Sul, né? Onde a gente coloca ali depoimentos de empresários e a gente vê a felicidade do empresário, né? Então, eu diria assim, 90%, mais de 90% do nosso empresário, como assim 95% das pessoas que fazem o Empretec, que é um curso de formação, ele não é um curso de gestão, é o único curso nosso, Patrícia, que é um curso onde nós contratamos uma equipe externa para aplicar o curso, porque ele é um curso comportamental, né? Então, nós não trabalhamos com a parte comportamental, né? A gente trabalha com a parte técnica, a parte de gestão. E é o único curso que a gente tem. E a gente percebe a qualidade do curso, que todas as nossas turmas são, em média, no máximo, para 32 pessoas. 32 pessoas, assim, pensando alto. E a gente sempre está fechando com 32 pessoas. Faz desde quando eu cheguei aqui há 1 ano e meio, todas as turmas estão fechando com 32 pessoas. Nós fizemos 5 desses cursos o ano passado e temos mais 5 agora nesse ano de 2016. Então, o que a gente vê é isso, Patrícia. Cada vez mais o empresário, ele busca esse apelo de querer mais. Inclusive, vocês acabaram de fazer um Empretec essa semana. Fizemos. Espero que todos tenham gostado. Eu soube porque o meu vizinho, o Henri, ele me mandou uma mensagem, porque tem um momento lá do programa que eles têm que pedir ajuda externa, né? Para vender. E eu sei porque aconteceu isso e eu recebi essa informação.
Bom, E ele está bem, está tranquilo, porque a gente percebe que quando a pessoa sai do Empretec, ela sai muito pilhada, muito motivada, né? Tem que até ficar um período assim de 7 dias descansando, algo assim, A gente pede até para as pessoas não tomarem nenhuma decisão nos 2 primeiros dias, principalmente, né? Porque a pessoa sai muito eletrizada, sai muito motivada, sai muito querendo fazer. Eu lembro, Patrícia, só para pegar um minuto, e é um curso em que eu convido insistentemente a nossa equipe a fazer, né? A minha meta é ter 100% da equipe com o Empretec. Eu já tenho hoje quase 80%, que é uma equipe nova também que a gente tem aqui na Capital Sul, né? Mas a gente cada curso a gente tem um colaborador realizando o Empretec junto. E eu lembro de uma vez, uma colaboradora acabou o curso, e acaba de sábado, eu estava nesse sábado no escritório, e ela entrava na minha sala, ela saía da minha sala, ela entrava na sala, eu falei assim, nossa, ela está muito pilhada. Aí eu chamei uma amiga nossa e falei assim, Silvia, por favor, leva a Paula até em casa, porque ela precisa de companhia. Ela não pode. Ela falou assim, Paulo, no outro dia, fez bem, porque eu não sei como é que eu iria atravessar a rua, de tão emocionada que ela estava, de tão fora assim do chão, né? É um curso que realmente ele dá uma sensação muito boa para o empresário que faz. Legal. E aproveitando também, eu tive a oportunidade de estar nos eventos da Camila. Dos Mulheres de Negócio, uma grande incentivadora. Camila, um beijão para você. Eu não sei se ela está nos ouvindo. Eu convidei todos da equipe. Às vezes que eu fui, foram muito bons, excelentes, muita mulher, muita gente fazendo negócio. E a Camila, Patrícia, hoje a gente percebe que até dentro do Sebrae, quando tem alguma pauta, né, com esse foco de mulheres de negócio, mulheres empreendedoras, ela é sempre chamada. Por exemplo, na última segunda-feira ela teve no Panorama, na TV Cultura, fazendo ali um bate-papo sobre mulheres, principalmente as mulheres de periferia, né? Esse trabalho que a gente percebe tão grande aqui na nossa região também. Que bom, parabéns. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo? Aí a gente volta já já. Olá, voltando com o nosso programa. Paulo, nós estamos aqui com o Paulo do Sebrae, para quem entrou agora. E eu soube que você... Na verdade, li o artigo que você fez essa semana, no LinkedIn, que o tema do seu artigo é Nem tudo o que é novo é bom, nem tudo que é velho é ruim. Achei fantástico esse tema, né? E aí aqui nesse artigo você se refere às diferentes gerações que existem nas empresas, que é uma tamanha dificuldade, é um tamanho desafio para os empreendedores. Como é que a gente pode obter uma boa gestão liderando essas diferentes gerações? Olha, Patrícia, esse foi um artigo que eu escrevi no LinkedIn essa semana e é um artigo assim... Eu tenho alguns assuntos que eu gosto muito de ler, de pesquisar. Um deles, né, é sucessão empresarial. O outro é inovação, o outro é vou ser empreendedor. E agora? O que eu faço? São 3 temas que eu tento buscar mais informações que eu gosto muito. No caso da sucessão empresarial, a gente vê isso constantemente, né, no dia a dia. É o empresário que começou a tocar a empresa dele, e aí, vamos pegar um caso clássico, né? Ele toca, trancos ao barranco, constrói a empresa, tem às vezes a parceria da esposa, ou do marido, ou de um irmão, ou de uma irmã, ou de um primo, e vai. Aí chega, eles estão tranquilamente, né, fazendo aquilo. De uma hora para outra, você pode romper uma cisão, seja uma briga de família, e às vezes a briga nem é diretamente com aqueles 2 sócios, é alguma coisa à parte na família que os 2 tomam uma posição e aquilo começa a criar um embaraço no dia a dia da empresa. As pessoas trazem o ambiente do almoço de domingo para a mesa de negócios da segunda-feira, né? E vice-versa, né? E vice-versa, é verdade, Patrícia, e vice-versa. A pessoa leva a discussão da sexta-feira para a mesa do domingo, né? Exato. Então, isso é uma coisa muito comum. Então, assim, é uma coisa que eu busquei entender um pouco mais, tentei buscar mais informações como isso estava acontecendo, conversando com pessoas, pesquisando, né? E muitas vezes você vê que, às vezes, um exemplo, 2 irmãos
que por algum motivo estão para já se aposentar, estão para deixar a empresa para os filhos, e por algum motivo eles rompem, os filhos também rompem, né? E cada um acaba montando uma empresa, dividindo clientes, dividindo os fornecedores, dividindo o nome, a história da empresa sem a mínima necessidade, porque aquela briga é de outra geração. Uma vez eu fui fazer um trabalho em registro com as pessoas que faziam as esteiras. Essa esteira que a gente vê na praia, né? O que acontece? Ela é muito sazonal. Então ela só vende basicamente de novembro a fevereiro, né? Depois do resto do ano ela não vende. Então o Sebrae criou um projeto justamente para levar inovação. O que eles poderiam fazer com a técnica que eles tinham, que era fazer o tear lá da esteira, usando em almofadas, em puffs, em sofás, em chinelos e por aí vai, para poder vender o ano todo. Porque o grande varejista chegava lá em julho e falava assim: quanto custa a esteira? R$15. Eu pago 2, pago 5. E ele vendia, porque ele tinha folha de pagamento, ele vendia. E o que a gente quis fazer é não isso. Não, é R$15, então só volto em novembro, que em novembro eu vendo. Agora eu tenho almofada, tenho puff, tenho chinelo, tenho outros produtos para vender. E a gente foi fazer na minha mesa de reunião, eu vi que as pessoas não se falavam. Eu achei muito estranho isso. Eu falei assim: nossa, não foi boa a minha apresentação? Não, Paulo, eles não se falam. Eles têm uma rixa de muitos anos. Acho que desde o Cassato Maru chegou no Porto de Santos, eles já tinham essa rixa. Aí, 2 meses depois, eu voltei para ver o trabalho sendo executado lá com os profissionais. E eles estavam lá tomando café, conversando, tudo. E o que a gente percebeu? Que eles perceberam, a nossa profissional foi muito esperta, muito boa. Eles perceberam que aquela rixa que eles tinham não eram eles, eram os pais deles. E eles herdaram aquilo no dia a dia. E foi o pior. E eles perceberam que não, eles estão ali para fazer negócio. Os filhos deles estudavam na mesma escola e não podiam ser amigos porque eram. Então, aquilo fortaleceu muito essa amizade entre eles. E voltando à questão da sucessão empresarial, eu sempre digo assim, e isso não sou eu que falo, são as pessoas, né? Então, uma vez eu conversei com o Odebrecht, ele falou isso, o Jaime Garfinkel da Porto Seguro, e outros empresários de liderança de grandes empresas, eles falam assim: Paulo, você tem que levar o assunto da empresa para toda a família, desde a idade mais tenra, que eles conseguem pelo menos ouvir. Né? Mesmo que eles não tomem uma decisão, mas isso faz com que eles entendam a cultura da empresa, e uma vez que a empresa chegar à mão deles, eles vão vivenciar assim: bem, qual é a cultura que o meu pai, ou que o meu avô, ou que minha mãe colocava na empresa? Quando chegar nessa situação, a gente agir dessa forma. Então é isso que eu tentei expor um pouco nesse artigo, como é que se dá o processo da sucessão empresarial. Tem um artigo que saiu agora no Estadão, no último domingo, eu não lembro agora se foi o Estadão ou foi o Valor de sexta-feira, mas o Mar, né, que é o fundador lá do Alibaba, não é uma sucessão empresarial, porque ele não herdou aquilo, ele criou e nem vai deixar para os filhos, mas ele já pensa no planejamento, porque muitas vezes o dono da empresa chega e fala assim: e agora? Os meus herdeiros não querem, ou eles não querem, ou aquele que está no trabalho não tem a carimba, vamos dizer assim, para dar sequência no processo da empresa, ou ele não quer, ou ele não gosta do assunto, ou os outros que teriam não têm o perfil. Então o sucessor às vezes fica meio assim, numa posição que ele diz assim: puxa vida, eu não posso dar para João porque não tem o jeito que eu acho que tem que ter nessa empresa, e nem posso dar para José porque não tem esse, ou Maria, porque não quer a empresa. E isso eu vivencio em casa, porque a minha esposa tem 2 escolas e a filha não quer assumir isso. Então já é uma coisa que eu percebo dentro do ambiente de casa isso. Por mais que você tenta envolver, né, é algo que você tem que encarar lá na frente. Então daqui a um tempo você vai ter que encarar que a minha esposa vai ter que decidir o que fazer da empresa. Você está tocando num ponto muito importante. Eu tenho visto isso muito nas empresas. Eu, como coach, eu acabo extraindo das pessoas aquilo que elas nem sonham que elas são e o que elas podem fazer. E muitas empresas com mais de 50, até 100 anos de vida que eu tenho como clientes, que esta relação, a dificuldade na relação entre pai e filho, líder e liderados, realmente estão lá atrás. E muitas vezes porque o pai entende que o filho
tem como obrigação trabalhar no negócio da família. E muitas vezes o filho não tem o perfil, o filho não quer e tampouco gosta daquilo que está fazendo. Então, qual é a chance de um trabalho feito por pessoas que não gostam de estar fazendo, no lugar onde estão, pode dar certo? Então aí vem a grande dificuldade de também levar a percepção para o dono, o mantenedor, o sócio, que geralmente é o pai na estrutura, dele ter um novo olhar para a sua família e entender que os resultados estão sendo comprometidos por conta dessa dinâmica e até uma imposição do dono da empresa com relação à autoridade que ele tem, não só na família, como na empresa também. E eu acho que a coisa mais salutar que há para um jovem da empresa, se ele não está ali no dia a dia, se ele não quer, é procurar realmente um caminho, porque muitas vezes ele pode procurar esse caminho e mais à frente ver que aquela empresa que ele teria ali muito mais facilidade e trazer ideias novas, porque às vezes a pessoa entra ali no ritmo, ela acaba fazendo mais do mesmo. Ela acaba copiando as velhas práticas, colocando, assim, ele tem a prática nova e tem a prática antiga. E uma vez um desses pessoas que eu entrevisto, assim, comento sobre sucessão empresarial, eles falam assim: Paulo, a melhor forma que tem é o jovem, muitas vezes, aceitar uma orientação desse mais velho e o mais velho aceitar também uma orientação do mais jovem, porque nada... tudo é um aprendizado. Nós estamos aqui nessa vida para um aprendizado. Então, se eu tenho hoje 56 anos e eu posso passar algo para minha filha que tem 18, muito bacana. Mas muita coisa que ela tem com 18 que eu não conheço, porque, né, ela pode me trazer. Então, há de haver um respeito entre as gerações, né, que aquilo que eu tenho a experiência, pelo menos ouça o que eu tenho a dizer e faça o seu juízo. E aquele jovem também de 18, 20, 25 anos também possa fazer o seu juízo, possa fazer o seu comentário e eu dar a minha avaliação. Então, por isso do título, né? Nem tudo que é novo é bom, nem tudo que é velho é ruim. Perfeito. Parabéns então, pelo seu artigo. Então, convido, quem quiser mais, assim, poder entrar lá no LinkedIn, Paulo Sérgio Brito Franzosi. Muito bom. Eu também escrevi recentemente um artigo para a revista Tudo, a qual fica na região oeste de São Paulo. E lá eu falei sobre as 10 tendências e oportunidades para empreender com inovação e tecnologia em 2019. Eu vou colocar esse artigo no meu LinkedIn agora em março. É um artigo que vai sair na revista de março. Aliás, Roberta Smilari, proprietária da revista Tudo, vai ser a nossa primeira entrevistada no mês de março, o mês das mulheres. Então, nesse artigo, eu falo sobre as oportunidades, né, para você empreender com inovação, falo de tecnologia, falo também do desemprego no Brasil, que favoreceu o desenvolvimento de empreendedores informais. E a maior parte desses empreendedores resolveram empreender por conta da necessidade. E eles contribuíram também fortemente para o aumento da economia informal no nosso país, que atingiu o nível recorde em 2018, segundo o IBGE. Nesse mesmo ano, nós tivemos um indicador, né, para fazer contraponto a esse, que é a liderança do número das empresas fechadas. Até dezembro de 2018, e esses dados eu tenho, são informações, né, o primeiro do IBGE, e esse segundo é da empresa Nelway, né, que é uma empresa brasileira especialista em Big Data. E ela disse o seguinte, que em dezembro de 2018, eles tinham computado 2,2 milhões de empresas fechadas no Brasil. Então, vamos entender aqui, saem duas perguntas, né? De como que a gente, né, até o Sebrae, inclusive, como dentro da sua proposta de fomentar negócios e ajudar as pequenas e médias empresas, como ela pode contribuir para que 2019 nós tenhamos números melhores em termos de abertura e não fechamentos de empresas. E a segunda pergunta vai para esse empreendedor que está na informalidade, que ele não aparece.
e como a gente pode ajudar esse empreendedor a se formalizar. Ok, Patrícia. Então, vamos começar pelo final, depois a gente volta pelo começo, que aí, pela ordem aí. Patrícia, um dos responsáveis pelo fechamento das empresas, né, na verdade, é um item que a gente bate todo dia, a gente fala isso, qualquer entrevista, qualquer matéria, qualquer bate-papo de café, a gente fala isso. É a falta de planejamento, né? Então, a falta de planejamento é o grande ápice do fechamento das empresas. Juntando com isso, briga entre os sócios, né? Briga entre os sócios. A questão de saúde, muitas vezes a gente não se dá conta, mas a saúde ele é algo impeditivo para que a pessoa continue a empresa. Um outro item é a falta, não é a falta do mercado, é aquele produto, aquele propósito que foi feito à empresa não haver mais necessidade. Então, por exemplo, eu tenho casos onde colegas abriram empresas na década de 90 para fazer folheterias, material impresso, mais ou menos para planos de saúde, que você pegava o caderninho e procurava o médico, o hospital, e hoje não, você pega o aplicativo e vê. Então, essa empresa deixou de... não tinha mais a necessidade de estar no mercado, né? Então, a pessoa encerra a atividade, né? Então, esse número está aí, ele está aí justamente por isso, porque muitas vezes ou a atividade dela não é mais lucrativa, e ela foi buscar algo mais lucrativo, ou teve brigas na família, ou teve a questão de saúde, ou principalmente a falta de planejamento. Eu vou te dar um exemplo de planejamento, para os nossos ouvintes aqui entender bem essa questão, que eu acho bem interessante. Estamos entrando aí no mês das mulheres, você vai começar com uma mulher fazendo a entrevista, até vou sugerir para você fazer um mês só de mulheres sendo entrevistadas, né? Seria bem bacana. E uma coisa de planejamento é quando chega a hora, no casamento. A gente percebe que o casamento ele é um exercício puro de planejamento, né? Então, por exemplo, geralmente no casamento, quem assume a rédea é a mulher, né? Então, ela vai lá, o planejamento da data, da cerimônia religiosa, da cerimônia civil, da lista de convidados, da lista de presente, do bolo. A fita que faz o buquê é a mesma fita que embala a lembrancinha, que embala o convite. Homem não entende nada disso, depois que bate o papo que vai entender dessas coisas, né? Eu nunca sabia que batom tinha que combinar com roupa, essas coisas, né? Para mim sempre era batom vermelho, mas depois você aprende que tem... Não, mas depende, não posso usar batom vermelho com uma roupa de tal cor, né? E por aí vai. E aí você vê... aí tem a festa e lua de mel, né? E aí você vê uma coisa, seja a moça, seja o casal, príncipes dos Emirados Árabes, ou uma moça, ou um casal que possa trabalhar como balconista de um varejista, não denigrindo a imagem de ninguém, mas só para a gente ter uma visão de valor, né, de budget. Então, uma princesa pode ter um budget infinito, um casal, duas pessoas que trabalham num grande varejista pode ter outro budget. Mas todos eles vão ter uma cerimônia religiosa, uma cerimônia civil, lista de presentes, lista de convidados, festa, bolo, dança, convidados, padrinhos e lua de mel. A diferença é o budget. Então, por isso que a gente fala o planejamento. E quando você conversa lá com a noiva, nossa, sua festa está maravilhosa. Ai, não está tão bem quanto eu queria. Esse 1% que ela percebeu que foi, de repente, algum detalhe da flor, querer amarelo e não tinha amarelo naquela época da estação, só tinha branca, só ela percebe, só o empreendedor percebe. Porque ela foi uma empreendedora quando ela montou essa tarefa. Porque num casamento tudo é algo planejado em um ano, realizado em 4 horas. Né? No máximo um dia, né? Porque começa os preparativos de manhã, de cabelo, unha, roupa, barba, essas coisas, mas geralmente é a festa ali em si, 4, 5 horas de festa, né? Então você vê, se você prepara um ano e você executa tudo aquilo em 4, 5 horas e acabou. E 99% dá certo. E aquilo que não dá certo, só a pessoa vê. Então, numa empresa tem que ser a mesma coisa. Num negócio tem que ser a mesma coisa. O que não dá, Patrícia, é isso. É eu e você agora, se a gente resolver, eu, você, o Dema, a gente vai aqui na frente e vai almoçar. Pede um bife. R$40. Nossa, R$40 um bife? Que absurdo. O quilo de carne não custa isso. Tal. E a gente resolve montar um restaurante. Aí a gente sai, vê uma casa bonita ali, aluga, vai no contador, manda abrir, aí vai
vai comprar um frigorífico e vai montar, aí aquela máquina não entra na porta, tem que tirar a janela, tem que derrubar, coloca todos os equipamentos, aí a carga elétrica não cabe, você vai chamar a unidade de elétrica aqui da cidade, que eu não lembro se é a AES Eletropaulo, né, para fazer confusão. Então, você faz... Aí quando você vai abrir a empresa, você já está com pouco dinheiro, na hora de você treinar as pessoas, você fala assim, não dá tempo, gente, vamos partir para a luta, vamos abrir, vamos ganhar o cliente e tal. E é ali que está o detalhe, né, porque é o boca a boca, é a pessoa bem servida ali que vai fazer. E você não tem mais dinheiro, não tem mais tempo para aquilo, você abre. Por quê? Você gastou muito tempo alugando aquele imóvel durante 3 meses, pagando o contador também por 2 meses, e na hora que você chegar os equipamentos, você não conseguiu montar do seu jeito. E aí você fala assim, nossa, o bife tinha que custar R$80. Porque dá muito trabalho. Não sei como tem empreendedores nesse país. Então, Patrícia, o planejamento é tudo. E assim, até uma palavra, né, assim, comum, mas, pô, o cara foi lá na rádio e falou planejamento, tanta coisa que ele podia falar. Mas, gente, assim, quem está nos ouvindo, é isso, é o planejamento, é pensar assim, como vai ser essa minha empresa? O que ela precisa ter? É o passo a passo. E aí, só para dar um exemplo agora para sexta-feira, vamos fazer um churrasco amanhã, sábado. Como é que tem que ser? Não dá para o gelo chegar às 4 horas da tarde, nem dá para a sobremesa chegar às 10 horas da manhã. Então, para ser bem simplório, é isso. Deixa eu voltar um pouquinho. Eu estava falando sobre o pequeno empreendedor e o empreendedor que está na informalidade, né? Isso, que é a segunda pergunta aqui. Como faz para um profissional autônomo se tornar um parceiro ou um funcionário ou um prestador de serviços para o Sebrae? Tá. Olha, o prestador de serviços ou o funcionário é muito simples. Todas as nossas vagas, elas estão no portal do Sebrae, www.sebraesp.com.br, só para falar aqui de São Paulo. Lá, você abaixando ali o painel, você tem lá, Trabalhe Conosco. Lá no Trabalhe Conosco tem parceiros para prestação de serviço, né, prestação de serviço ou colaboradores. Nos colaboradores, você tem todas as vagas que estão abertas com salário, com as etapas. As etapas se dão geralmente assim, a pessoa se inscreve, depois ela manda o currículo, depois ela tem uma prova. Passando nisso, ela tem uma dinâmica de grupo e depois uma entrevista. E aí, na entrevista, você pode, se você tiver uma vaga ou 2 vagas, você habilita 1, 2, você pode habilitar quantos a pessoa estar apta. E você tem até 6 meses para usar essas pessoas. Se, por exemplo, aquela pessoa que você contratou não deu certo, você faz o desligamento daquela pessoa e busca aquela próxima. Então, todas as pessoas que tiverem interesse de vir a trabalhar no Sebrae São Paulo, fique de olho no portal do Sebrae. Todas as nossas vagas estão lá. Todos os colaboradores nossos estão nessas vagas. Inclusive, prestadores de serviço também estão lá. E uma outra possibilidade também são as licitações que nós temos. Então, mais abaixo você vai ver um campo escrito licitações. Clique lá, Sebrae São Paulo, né, porque tem de todo o Brasil. Clique lá, Sebrae São Paulo 2019. Você vai ver todos os produtos, porque a gente tem também que trabalhar com a Lei 8666, e lá você tem tudo aquilo que o Sebrae compra, desde impresso, desde software, climatização, serviços de frota e por aí vai. É muito burocrático esse processo? Existem muitas exigências? Olha, vamos ver se a gente tem mais um tempinho aqui, acho que tem. Um minutinho já mata, já responde que nós já vamos para o... Patrícia, vou fazer só um comercial de nós, em 2012 e até 2014, assim, a gente fez um trabalho com a questão da exploração do pré-sal, né? Eu estava, na época, à frente do escritório da Baixada Santista, então nós fizemos um mapeamento de todas as demandas de bens e serviços que a Petrobras iria comprar, e a gente queria que aquilo fosse comprado por empresas da região, né? Eram 80 mil empresas na região, e a gente foi buscar também quais eram as possibilidades de oferta dessas empresas. E a gente percebeu que tinha
Tinham as empresas com as demandas oferecendo o serviço e tinham as demandas dessa grande empresa e das empresas que ela contratava. Porque muitas vezes você não vendia direto para uma Petrobras, mas você vendia para a empresa que a Petrobras comprou, quer dizer, contratou para poder montar aquele trabalho. Então vamos pegar um exemplo. Tem a plataforma em alto mar que fica a 300 quilômetros. Ela consome tudo. Ela consome uma geladeira, um ar-condicionado, remédio, comida, toalha de banho, toalha de mesa, sapatos, EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual. Sim. Consome tudo, um mundo de coisa, né? Chaveiro, vidro, acero, tudo. O que acontecia com as empresas, né? Só que a Petrobras, ou uma grande empresa, ela tem as exigências, né? Então, quais eram as exigências? É você mandar um orçamento detalhado, é você entregar uma nota fiscal descrevendo o imposto. Então, assim, e muitas empresas, micro e pequenas, não se atêm a essas exigências. Ela prefere assim, não, mas eu vou ter que fazer isso. O seu Joãozinho vem aqui e compra 100 quilos de sabonete e tudo bem, não preciso vender para a Petrobras. Só que é o seguinte, é interessante o empreendedor ele sempre ter diversificado o seu mercado. Então, por que ele não pegar 10% da empresa dele e buscar que possa ser um fornecedor, né? Outros 15% que pode ser uma empresa? Porque se ele deixa tudo dentro de uma mesma cesta, se aquela cesta aqui, ele perde todos os ovos. A gente já ouviu essa historinha várias vezes, né? Uhum. Então, é muito importante. Então, é assim, não é complicado, é simplesmente um checklist. Quando você tem que tirar um passaporte ou quando você tem que tirar um visto americano, eles também são exigentes. Mas você lê ali com atenção, tem que mandar uma foto assim, tem que preencher isso, não pode rasurar. E você faz isso e você entrega e você tem o visto americano e você tem o passaporte brasileiro. Então é uma questão do empreendedor querer diversificar a entrada de recursos dele e simplesmente se atentar às exigências. Se atentar às exigências, com certeza tem trabalho, tem mercado, dá para a gente trabalhar assim tranquilamente. Até porque tudo isso é alvo de auditoria. Nós temos auditoria interna e auditoria externa. Então, qualquer deslize, a gente sofre com isso também, né? Entendi. Bom, vamos falar um pouquinho de inovação. Eu acho que você tem bastante coisa para trazer aí e aproveitando já perguntar o tema da nossa entrevista de hoje. Na sua opinião, quais são as perspectivas para 2019 sob a visão empreendedora? Tá bom. A primeira de inovação. Patrícia, eu digo assim, quando a gente fala de inovação, muitas vezes o empresário fala assim, mas eu não tenho dinheiro. Porque eu preciso comprar computadores, lâmpadas de LED, fazer um sistema de monitoramento de câmeras, automatizar todo o serviço aqui. Isso é inovação? É inovação. Mas só isso é? Não. A inovação, por exemplo, um dia eu passei em frente a uma papelaria e tinha lá o rapaz no balcão mais à frente, e atrás dele um mundo de ofertas. E a loja vazia. Eu parei, fiquei olhando ali e falei assim, ele precisa mudar. Não dá para ele ficar esperando o cliente dele. Hoje em dia, as pessoas querem uma caneta, ela entra na internet, pesquisa, compra. Então, se a pessoa vai na loja, ali na rua ou no shopping, ela precisa ser incentivada a consumir. Por que não fazer o autoatendimento? Então, muitas vezes, ele pode fazer isso sem colocar até um recurso. Por exemplo, às vezes, vamos pensar aqui nessa sala. A gente tem uma sala grande com a mesa de som, com todo mundo trabalhando aqui dentro. Vamos pensar que a gente possa fazer um layout diferente, onde eu possa dividir a sala e fazer uma copa. Eu inovei. Eu ganhei alguma coisa com isso, eu ganhei recurso, eu ganhei espaço. Então é muito importante que o empreendedor, eu sempre digo assim, né? O empreendedor tem que ter um mantra. Na hora que ele acordar, que ele vai lá, seja o homem fazendo a sua barba, ou seja a mulher passando o seu batom, olhando no espelho, ela tem que olhar para o espelho e falar o seguinte: o que eu vou inovar hoje, o que eu vou fazer de diferente, como eu vou ganhar mais dinheiro, como eu vou ter mais lucratividade. E a gente tem que entender
que não é vergonha. No Brasil a gente tem um pouco de vergonha de falar que quer ganhar dinheiro. Não é. Esse é o objetivo de uma empresa. Quando a gente abre uma empresa, quando a gente se transforma num microempreendedor individual, quando a gente sai de uma informalidade, perde o emprego, usa aquele dinheirinho ali que a gente tem de uma rescisão, de um fundo de garantia, para montar um negócio, a gente não vai fazer isso pensando em ajudar. Para isso existem as ONGs, né? Mas quando a gente está montando uma empresa e vai pagar o imposto para a prefeitura, vai pagar o imposto para o governo, vai pagar a folha de pagamento, né? Vai honrar com os fornecedores em dia, a gente precisa cada vez mais saber que a gente está fazendo a diferença. Então, eu preciso ter a obrigação de inovar, de fazer diferente, seja atendendo diferentemente o meu cliente, seja percebendo o que o meu cliente quer de novidade. Não dá para eu esperar o meu cliente em casa. Então, eu tenho que saber que tipo de produto aquela pessoa compra. Então, avisar, olha, se é a pessoa de roupa, olha, dona Patrícia, eu sei que a senhora gosta de blusa com renda e de manga curta. Eu recebi agora uma remessa nova. Não quer vir? Com certeza, você até pode não ir, mas você vai ficar aguçada de tendo um tempinho e ir até a loja ver, porque aquela loja entende você e busca você. Então, isso é um exemplo bem simples de inovação, né? Bem simples mesmo. Mas tem outros, a gente pode fazer um programa só disso, tá? Para a gente fechar, que a gente já está terminando, ainda quero dar uma palavrinha, Dema. A sua dica de ouro para os empresários. Olha, Patrícia, eu acho que a dica de ouro que a gente tem... Patrícia, eu acho que a dica de ouro que a gente tem é o empresário ter prazer na atividade dele. Porque se ele vai para o negócio dele, pensando, nossa, hoje é segunda-feira, tenho que ir lá abrir aquele negócio, tenho que trabalhar, caramba, encarar aquela turma lá, falar com aqueles fornecedores, cara, eu não aguento mais isso. Para, repensa, é isso que você quer? Para que você montou esse negócio? Essa é a pergunta que tem que ter. Por que você montou esse negócio? Ah, porque eu queria isso. É isso que você está fazendo? Quer continuar? Quero. Então, ânimo, bola para frente, busca ajuda, seja num coach, seja no Sebrae, seja em qualquer lugar. Busque ajuda. Não dá, é para você ter 30 anos, 40 anos, 50 anos, indo lá e sendo infeliz. O objetivo do homem é ser feliz. O que a gente precisa é encontrar o caminho para isso. Talvez eu esteja até roubando o teu espaço aqui. Mas eu acho que é isso. Então, assim, eu tenho 56 anos, Patrícia, e os meus pais, a minha esposa falam assim, Paulo, você até hoje sempre trabalhou no videogame, sempre trabalhou com o que você gosta. E eu acho que isso te dá prazer de chegar numa segunda-feira, estar aqui, de estar numa sexta-feira aqui conversando com vocês. É isso, tem que ter prazer no que faz. Perfeito. Assino embaixo. Paulo, muito obrigada pela sua presença, pela sua excelente contribuição conosco, para os nossos ouvintes. Quero agradecer aos nossos ouvintes. Espero que tenhamos contribuído para que vocês tenham excelentes resultados. Na próxima sexta-feira, nós vamos ter aqui a convidada especial Carla Giuliani. Ela é economista, professora de análise de conjuntura econômica. Então, hoje falamos de empreendedorismo e na próxima semana nós vamos falar sobre os reflexos do cenário econômico em nossos negócios. Muito obrigada, Dema. Um excelente dia para você, excelente semana para todos. Um final de semana incrível com muitas felicidades. Um beijo. Agende o seu diagnóstico gratuitamente com a coach Patrícia Tui. Envie um e-mail para patriciatui@actioncoach.com e acesse o site patriciatui.com.br.